A vida com Cristo é você ser amada, mas também levar chinelada. Mais um vídeo aqui pro canal. Com fundo de barulho de roça, vai ter ovelhinhas, que eu amo que elas aparecem quando tá rodando o vídeo. E espero que isso chegue ao coração de quem necessita neste momento. E como eu coloquei lá no início no meu perfil, aqui eu trago experiências que eu também venho vivenciando com Deus. E hoje veio no meu devocional sobre uma parte e eu me lembrei, eu pensei, eu vou compartilhar isso porque no momento em que eu passei isso eu fiquei frustrada e constrangida ao mesmo tempo, porque isso estava sendo trabalhado em mim. Acontece que Cassiane, eu estava me enxergando de uma forma como se eu soubesse mais sobre Deus e me colocava de certa forma em outro lugar daquelas pessoas que não estavam em Cristo. E eu fui pega de um jeito bem intenso, assim, pelo Espírito Santo nesses últimos dias, que não cabe a mim visualizar dessa maneira. Eu sou pecadora, eu estou constantemente, dia após dia, tentando melhorar, tentando evoluir, mas eu estava olhando o que o outro estava fazendo, como o outro estava agindo, ou às vezes se eu vi um vídeo de alguém que falava de Deus e não era aquilo, eu queria corrigir, e o Espírito Santo ministrou em mim que eu preciso olhar para os meus pecados, para a minha história, para a minha vida, e não é sobre egoísmo. Não cabe a mim eu julgar o outro. A outra pessoa está sendo trabalhada, assim como eu também estou sendo trabalhada. Então, a gente se coloca, como no vídeo anterior eu coloquei, você se permite deixar-se ser moldada. E quando você permite se deixar ser moldada, você vive realmente a transformação que Deus quer que você viva, porque Ele é nosso Pai e Ele nos corrige. Então, o Espírito Santo vai ministrando em nós e aos poucos a gente vai aprendendo e vai deixando certas coisas para trás que não o agradam. Então, hoje veio sobre Colossenses 3, as instruções para uma vida santa. E me chamou bastante atenção. Mesmo eu já sabendo, às vezes parece que a gente precisa relembrar certas coisas para que elas fiquem carimbadas no nosso coração e não saiam, porque às vezes a gente acaba esquecendo daquilo que a gente já aprendeu uma vez. Então, em Colossenses 3 diz que, portanto, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Então, quando a gente entende Jesus Cristo e aceita Ele como nosso Salvador, nós morremos e revivemos. A gente vive como uma nova criatura, um novo homem, que assim é se deixado ser moldado por Deus. E o velho, ele precisa ficar para trás. Só que em momentos a gente acaba ainda sofrendo algumas situações onde a gente acaba trazendo junto, nessa nova versão, coisas que no passado a gente viveu. Então Deus tem tanta paciência e misericórdia com nós. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês que uma vez eu contei para minha amiga e ela ficou assim, como assim? E depois ela viveu a mesma coisa. Que eu tenho um carro, né? E eu sempre fui meio egoísta nessa questão de dar carona pros outros, porque eu gosto de estar sozinha dentro do meu carro, eu gosto de ir falando com Deus quando eu tô sozinha. Eu não gosto que outras pessoas dependessem de mim para se locomover. E teve um dia então que acabou que eu precisei levar um pessoal para a igreja. No final das contas eu tive que esperar até que eles estivessem prontos, enfim, que eles estavam comprando uma coisa, e eu acabei ficando frustrada porque eu pensei, poxa, tá de carona, por que não consegue agilizar, né? Tipo, se preocupa, se coloca no lugar da outra pessoa, né? Porque quando a gente depende de outra pessoa é que
eu via muito da forma, eu não faria isso com outra pessoa. Então isso foi muito trabalhado em mim. E aí eu acabei indo pro meu carro e eu esperei então eles chegarem no carro. Aí quando eles entraram, eles pediram desculpa sim e pediram se eles podiam comer a comida dentro do carro. E eu fiquei louca, porque eu já tava meio revoltada pela minha questão de ter que esperar, enfim. E talvez para quem esteja ouvindo isso possa parecer besteira, mas isso foi algo que foi trabalhado no meu interior, por esse meu egoísmo de não gostar que outras pessoas dependessem de mim. E quando eles pediram para mim se eles poderiam comer aquela comida no carro, eu não respondi nada, porque eu não queria abrir minha boca também e falar besteira. Eu fiquei em silêncio o caminho inteiro. E no meio do caminho, me veio uma reflexão sobre se Jesus estivesse sentado do meu lado, eu não ia tratar ele assim. E o que Deus espera de nós? Que assim como a gente trata ele bem, assim como a gente, quando entende quem ele é, a gente o respeita, ele quer que a gente seja com os outros assim, porque de nada adianta se eu trato bem a Jesus e não trato bem as pessoas que ele coloca comigo. E isso foi algo que veio muito forte, depois eu fiquei muito constrangida. E eu pedi perdão para Deus, eu ainda não pedi perdão para as pessoas que tinham ido comigo, mas isso bateu muito forte em mim, porque muitas vezes a gente acha que tá agradando a Deus, mas Deus coloca no nosso caminho pessoas que vão fazer algo que mexa com o nosso interior. E é ali que nós somos moldados, é aí que nós somos trabalhados. Então, por isso que traz muito a questão de quando nós morremos para nossa carne, a gente vive uma nova vida em Cristo. E como Cristo quer que a gente viva? Em amor. E aqui em Colossenses diz também, mas Cristo é tudo e está em todos. Quando a pessoa aceita Jesus como nosso Salvador, ele está em todos. E aí o que acontece? Nós, seres humanos, muitas vezes acabamos julgando a outra pessoa por isso, por aquilo, porque ela não faz isso, só que é o Espírito Santo que conduz ela a se constranger, é o Espírito Santo que vai ministrando aos poucos no coração dela. Cada um tem um tempo, e há um tempo para todas as coisas debaixo do céu. E aqui traz muito a questão de nós abandonarmos a ira, a indignação, a maldade, a calúnia, a linguagem indecente e não mentir. Então, Deus espera de nós amor. Porque muitas vezes a gente realmente acha, mas tipo, eu sou santo, eu faço tudo certo. Mas a maior prova que nós podemos trazer para Deus é a forma de como nós tratamos as outras pessoas. E essa é a parte mais difícil. Porque eu fui muito tratada. Porque tratar uma pessoa que te trata bem, que enfim, tá alinhado com aquilo que tu pensa, é muito fácil. Só que tratar uma pessoa que não está, talvez, alinhado com o que tu imagina, que tu pensa, ou ela fala outras coisas, enfim, com amor, aí entra o desafio, aí entra você provar a Deus o amor que você pode entregar para essas pessoas, porque muitas vezes a gente pede, Deus me perdoa, me perdoa. E se uma pessoa daqui a pouco te fez mal e ela te pede perdão, você não desculpa, mas para Deus você quer que ele te perdoe. Então isso acaba se tornando totalmente contraditório, porque assim como nós esperamos de Deus, ele espera de nós. Só que o nosso dever está com as outras pessoas. E eu confesso que isso está sendo muito trabalhado em mim, porque eu sempre fui uma pessoa de gostar, de fazer minhas coisas, de não estar no meio de um monte de gente, assim, sabe? Só que é no meio das pessoas que você é tratado. E aqui também tem algo muito importante que fala sobre o elo. E diz que é para nos vestirmos com amor. E quando nós não conseguimos nos vestir com esse amor,
quando a gente não consegue tratar o nosso próximo com amor, mas o amor de coração, o amor que vem lá de dentro. E isso, claro que é muito tratado em nós de diversas formas, né? Porque só Deus conhece o nosso coração, só Deus sabe a podridão que existe no nosso coração. Então, se não existe esse amor com as pessoas, nós não conseguimos ter uma proximidade máxima com Deus. Porque Ele espera esse alinhamento de nós. Assim como Ele nos ama, nós precisamos amar ao próximo. Perdoem as queixas que tiverem contra um com os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Aí que tá. Então, se alguém te fez mal ou se você fez mal a alguém, esse perdão ele precisa existir, porque Deus nos perdoou também. E outra coisa que mexeu muito comigo é sobre essa questão de quando a gente fizer alguma coisa que a gente não pense em si sobre as pessoas que a gente está fazendo, porque se nós pensarmos em pessoas, provavelmente a gente possa se frustrar, porque nós seres humanos a gente acaba colocando às vezes expectativas nas pessoas, a gente espera reciprocidade e isso pode não acontecer. Então, fazer as coisas, mas fazer para o Senhor e não para as pessoas. Sim, nós vamos fazer para as pessoas, mas não para que elas aprovem ou elas verifiquem ou elas retribuam. É fazer para o Senhor de todo o nosso coração. E isso eu preciso também trabalhar em mim ainda. Então, por isso que tocou muito forte essa palavra em mim, por conta que eu estou sendo muito trabalhada também. A gente é moldada de acordo com aquilo que existe no nosso interior. Deus vai colocar situações no nosso caminho que a gente não vai gostar. Só que quando a gente entende que essas situações elas aparecem para que nós se tornemos pessoas melhores, tudo muda, tudo melhora, tudo é mais fácil. Fácil. Tem coisas que realmente, tipo, aquele dia eu fiquei pensando, até a minha amiga falou assim, nossa, mas por que tu ficou tão irada com isso? E naquele momento depois eu fiquei refletindo, essa minha ira que veio, ela com certeza não agradou nada a Deus, porque Deus quer que eu trate o outro com amor. Que privilégio eu tenho de ter um carro e poder dirigir e poder não precisar depender de outra pessoa. Que privilégio! E muitas vezes a gente acaba ainda nesse egoísmo. Então é aí que nós somos tratados. Sugiro vocês também a darem uma lida e meditada nesse Colossenses 3, que é um capítulo muito legal, muito interessante, que Deus possa ministrar no coração de vocês também, porque realmente, tipo, viver como um cristão é você abrir mão da sua carne, é você abrir mão daquilo que muitas vezes você acha que é correto, mas isso está alinhado com Deus ou com as suas vontades. Então, hoje o verdadeiro evangelho, ele nos confronta, ele não é algo isolado, versículos isolados, são coisas que precisam ser trabalhadas no interior de cada ser humano. Mas vem muito forte a questão de incredulidade, porque eu estava sendo incrédula olhando para o outro e não para os meus problemas, os meus bloqueios que eu preciso liberar ainda. Então, quando a gente fica olhando para o outro, sobre o que o outro está fazendo de errado, a gente ainda está desagradando a Deus. Que a gente possa refletir e estar cada dia mais alinhado no amor, na paciência, que aqui dizia, deixa eu ver aqui, na compaixão, na bondade, na humildade, na mansidão e na paciência. Gente, a paciência
foi algo que está sendo trabalhado. Eu acho que vai ser tratado pro resto da vida, a paciência no ser humano. Mas é isso que eu gostaria de deixar aqui nesse vídeo hoje. Espero que possa ter te tocado em algum momento. Se você lembrou de alguma pessoa que também faça sentido para você encaminhar esse vídeo, pode encaminhar também. E que a paz de Cristo esteja com você, e que você possa, aos pouquinhos, ir também sendo tratada e trabalhada no seu interior, no seu coração, para que Deus possa ministrar. E uma dica que eu posso dizer é que, por mais que às vezes a gente não queira fazer alguma coisa e Deus está nos pedindo, Ele sabe muito melhor do que nós o que a gente precisa. E quando a gente passa pelas escadinhas, depois a gente percebe como eu não enxerguei que eu era assim, e que bom que eu permiti que Deus me moldasse e trabalhasse em mim para que eu pudesse ser uma pessoa melhor. Porque humanos buscam bens materiais, desejos materiais para se realizarem. Sim, Deus realiza os desejos do nosso coração também, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Nossa prioridade precisa ser Cristo em primeiro lugar. As ovelhinhas não estão parando. Nossa prioridade precisa ser Cristo e o amor dele cada vez vai transformando mais o nosso interior. A misericórdia que ele tem com nós nós começamos a cada dia ficar mais constrangidos conforme a gente vai conhecendo o Evangelho e o que ele fez por nós e ainda faz, a paciência que ele tem por aqueles filhos que desejam e almejam ser melhores a cada dia. E é isso, um beijo pra você. Se você gostou desse vídeo, deixa teu like aqui, que é muito especial pra mim. E até o próximo vídeo.